costumam trabalhar, tá? Que é reconhecimento de vínculo e rescisão indireta. Direito do trabalho é bem básico, é uma disciplina, uma matéria bem tranquila de se trabalhar. Reconhecimento de vínculo e rescisão indireta também é bem tranquilo de se trabalhar. Nayara, quando você puder compartilhar para mim os slides, por favor, para a gente iniciar. Só um instante. Nayara, tu consegue aumentar para mim, por favor? Tá dando pra ver, gente? Tá dando para ver, mas bota no modo apresentação, tu consegue? Para eu enxergar Já melhor. tava. Peraí. Que a letra tá pequenininha. Deu certo? Não, mas passa aí para ver se eu consigo enxergar, por favor. Agora deu, viu? Peraí. Como é que eu saio daqui? Vai dar certo. Tá vendo? Não tá passando, tá só na minha foto aí. Tudo sobre vendas, pronto. Se Vamos lá, for pra gente. apresentar, não dá pra ver. Noções básicas do direito do trabalho. O direito trabalhista é o ramo do direito que regula as relações entre os empregadores e o empregado com o objetivo de proteger os trabalhadores e garantir condições justas do trabalho. O direito do trabalho, gente, em tese, é para o trabalhador sempre ter direito, e aí tem a CLT, né, que tem as leis trabalhistas que regulam as normas, as condições do trabalhador. Pode passar, Leara, por favor. Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, tá bem? Vou falar um pouquinho agora sobre a CLT. Carteira de trabalho assinada, formaliza o vínculo empregatício e garante os benefícios trabalhistas. Ou seja, assim que você entrar em um emprego, o correto é que a partir do primeiro dia sua carteira de trabalho já seja assinada, certo? Salário mínimo, que é o valor mínimo em que o empregador tem que pagar para o trabalhador, revisado periodicamente pelo governo. Agora estamos no valor de 1.518, já teve uma alteraçãozinha, vai subir um pouquinho mais, se Deus quiser. Férias. Todo trabalhador tem direito a 30 dias de descanso remunerado após os 12 meses de trabalho. 13º, um salário extra, pago em 2 parcelas no final de cada ano. O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é o depósito mensal feito pelo empregador, que pode ser sacado em situações como demissão sem justa causa ou compra da casa própria. Basicamente, as leis que já são de conhecimento geral, né? Pode passar, Lenhara, por favor. Horas extras e descanso. A CLT regula o tempo que o empregado deve trabalhar. A jornada de trabalho, em geral, são de 8 horas por dia, 44 horas semanais, tá? As horas extras são aquelas que, além da jornada regular, devem ser pagas com um adicional mínimo de 50%. Ou seja, se você ultrapassou aí sua jornada de trabalho, você deve receber as suas horas extras. E o descanso, os trabalhadores têm direito a intervalos para descansos e pelo menos um dia de descanso semanal remunerado.
Pode passar, Liana, por favor. Existem diferentes formas de contratar trabalhadores no Brasil. Então, existe o contrato CLT, que é o contrato tradicional, que oferece mais garantias, como as férias, 13º, aviso prévio, salário, multa de 40% do FGTS. O contrato temporário, usado para trabalhadores de curta duração, com direitos como remuneração e jornada de trabalho regulamentada, mas sem estabilidade. Não tem direito ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e à multa de 40% do FGTS. E o trabalhador autônomo, que é o profissional que presta serviço sem vínculo empregatício, assumindo seus próprios riscos e responsabilidades. Pode passar, Leia. Quando um trabalhador é demitido, ele tem certos direitos garantidos. Na demissão sem justa causa, quais são esses direitos? O trabalhador deve receber o aviso prévio, o saque do FGTS, a multa do FGTS de 40%, o seguro-desemprego, quando ele preenche os requisitos, as férias, 13º e o aviso prévio. A demissão com justa causa já não tem todos esses direitos. O empregador perde alguns, como o aviso prévio, a multa do FGTS, mas ele ainda pode receber o saldo do salário e as férias proporcionais pelo tempo trabalhado, tá? O aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou indenizado, e sua duração depende do tempo de serviço. Ou seja, o aviso prévio vai depender de cada caso. Pode passar, Leia. Reconhecimento de vínculo empregatício. Agora a gente vai entrar numa das teses que a gente mais trabalha aqui no método jurídico, tá? O conceito de vínculo empregatício é a relação formal de trabalho, busca comprovar a existência de uma relação de trabalho entre o empregador e o empregado. É comum, infelizmente, o empregado preenche todos os requisitos, mas trabalha sem carteira assinada. Aí o que acontece muito? Quando o empregado é demitido ou sai do emprego, recebe só o salário pelos dias trabalhados e não recebe 13º, as férias, enfim, horas extras. Importância do reconhecimento para garantir os direitos trabalhistas, no qual eu acabei de mencionar. Pode passar, Lívia. Requisitos legais para o reconhecimento. Se o trabalhador não tiver registrado na empresa, ou seja, trabalha sem a carteira assinada, ele pode iniciar um processo na justiça para ter o vínculo empregatício reconhecido, desde que a relação de trabalho se enquadre nos requisitos abaixo. Ou seja, ele pode entrar com a ação trabalhista se ele cumprir os requisitos. A gente costuma fazer essas perguntas nos atendimentos, eu vou mostrar o script para vocês, para a gente saber se o cliente é qualificado ou não para entrar com a ação, tá? Pessoalidade, trabalho realizado exclusivamente pelo empregado. Onerosidade, o trabalho deve ser remunerado, seja por hora, por dia ou por mês. A habitualidade, o trabalho deve ser habitual, ou seja, não deve ser esporádico. Tem que ter aí uma relação de trabalho, tem que ir pelo menos 3 dias na semana. Subordinação, o empregado deve estar subordinado ao empregador, ou seja, deve seguir as ordens do empregador. Tem um chefe, né? Pode passar, Liara. E como comprovar o vínculo empregatício? A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de diversos documentos, que são os que a gente costuma perguntar também em atendimento. Olerites ou comprovantes de transações, comprovam o pagamento do salário, eles enviam muito comprovante do Pix, né? Contratos, mesmo que sejam contratos cíveis, podem servir como prova. Testemunhas, depoimentos de colegas de trabalho, clientes ou outras pessoas que possam confirmar a relação de trabalho. E-mails, mensagens e mídias, qualquer tipo de comunicação que demonstre a relação entre as partes. A gente costuma pedir até prints, às vezes o empregado conversando com o chefe, já serve como comprovação, tá? Controle de ponto, em algumas empresas, alguns trabalhos tem, né, um ponto para saber a hora que o empregado chegou, a hora que ele vai sair da empresa, do seu trabalho. Pode passar, Leandro. Já vamos agora falar um pouquinho sobre a rescisão indireta. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Me ouvindo direitinho? Tá dando tudo certo? Show. A rescisão indireta ocorre quando o empregado pede demissão por justa causa do empregador. Isso acontece quando o empregador comete faltas graves, como não pagar os salários ou violar os direitos trabalhistas, tornando insustentável a continuidade do contrato. Eu costumo dizer, gente, que é basicamente
o empregado dando a demissão do seu chefe. Você fez horas extras, eles não pagaram, ou seu salário está atrasado, ou quando não estão depositando o FGTS. Aqui eu vou mencionar os motivos que configuram a rescisão indireta, ou seja, quando o empregado pode entrar com a ação de rescisão indireta. São situações graves cometidas pelo empregador que permitem ao empregado pedir a rescisão indireta. Atraso no pagamento do salário, redução do salário sem a justificativa legal, mudança de função ou local do trabalho sem o consentimento do empregado, assédio moral ou tratamento desrespeitoso, exigência de tarefas perigosas ou acima das capacidades do empregado, falta de pagamento de horas extras, adicionais ou benefícios legais. Nossa, Leandro, por favor. Procedimentos para o empregado. Se o empregado identificar uma dessas faltas graves, ele pode reunir as provas, documentos, e-mails, testemunhas e etc. É muito importante, gente, que tenha prova, porque sem provas a gente não consegue fazer nada, o cliente não consegue entrar com a ação, né? Formalizar o pedido, comunicar ao empregador e, se necessário, ao sindicato. Procurar a Justiça do Trabalho para que a rescisão indireta seja reconhecida e os direitos sejam garantidos, para que ele possa receber os seus direitos. Consequências para o empregado. Se a rescisão indireta for reconhecida, o empregado tem direito a todas as verbas rescisórias, como os salários atrasados, as férias proporcionais, 13º, multa de 40% do FGTS, etc. Tem direito ao seguro-desemprego, em alguns casos, o empregado pode ter acesso a esse benefício. Carteira de trabalho. A demissão não é registrada como justa causa, o que facilita futuras contratações. Ou seja, se a rescisão indireta for reconhecida, ele está recebendo todos os seus direitos. Pode passar, né? Consequências para o empregador. Para o empregador, a rescisão indireta pode gerar pagamento de todas as verbas rescisórias, que a gente acabou de mencionar, como se fosse uma demissão sem justa causa, multas e penalidades se houver descumprimento das leis trabalhistas e danos à reputação. A empresa pode sofrer impactos negativos em sua imagem. Pode passar. E como funciona o atendimento trabalhista? O atendimento remoto exige uma abordagem estratégica e personalizada. Construa um relacionamento de confiança com o cliente. Destacar o diferencial do serviço do escritório e o serviço que o escritório vai realizar para o cliente. Demonstrar conhecimento no assunto que está sendo abordado. Estar preparado para lidar com objeções. Gente, quando vocês estiverem em atendimento, eu vou mostrar o script para vocês, que tem algumas perguntas que vocês irão fazer, né, para saber se o lead é qualificado ou não. Mas quando vocês estiverem em atendimento, eu costumava falar, quando eu estava em atendimento, já falava, né? Ó, vou lhe fazer algumas perguntas para eu entender melhor o seu caso e saber como é que eu posso lhe auxiliar direitinho, tá? Eu tentava construir uma relação para o lead, para o cliente se sentir à vontade de conversar comigo e falando, assim, tudo que ele sofria, tudo sobre o caso dele. Porque às vezes a gente fica só enviando pergunta e aí já aconteceu do lead falar assim, você está me fazendo muitas perguntas, não estou entendendo o motivo. Então, é bom que a gente tente criar uma relação para que ele se sinta à vontade de conversar. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E também é importante a gente, como coloquei aqui, destacar o diferencial do serviço do escritório. Por exemplo, eu trabalho com a doutora Rayane, ela tem 10 anos de experiência, já vi casos semelhantes ao seu, que a gente teve um bom resultado positivo, a gente consegue lhe auxiliar na sua causa, tá? Porque no atendimento trabalhista, os leads ficam com medo de entrar com a ação, porque eles costumam falar assim, meu nome vai ficar sujo, para eu encontrar um emprego vai ser difícil, enfim, eles tendem a ter um pouquinho mais de desconfiança e objeções, como a gente colocou aqui. Faça um fechamento forte, colocando-se à disposição para a resolução do problema. Aí você pode mencionar, estou disponível, a gente vai acompanhar o seu caso,
A doutora Rayane vai acompanhar o seu caso sempre que você precisar. Você não, na verdade, não precisa se preocupar com nada, fornecendo as informações que garantem, que gerem gatilho na mente do cliente. Um desses gatilhos pode ser usado como, por exemplo, se você não entrar com a ação trabalhista agora para conseguir os seus direitos, você pode não conseguir, porque depois de 2 anos que a pessoa sai do trabalho, ela não pode mais recorrer pelos direitos dela. Ela tem até 2 anos para entrar com a ação trabalhista, reforçando os riscos de não ter o vínculo reconhecido. Pode passar, Laura. Apresentação do script. A Liara vai colocar, pode colocar. Um instantinho, gente. A Liara vai colocar o script, gente, para vocês terem uma noção de como é que é feito os atendimentos. Mas por enquanto tá dando tudo certo, vocês estão conseguindo entender, estão indo rápido demais. Tudo certo. Tô conseguindo entender, sim. Tá ótimo. Sim, sim. Sim. Pronto. É esse mesmo, Maria? Alguém falou? É esse script mesmo? Tá dando pra ver? Isso, é isso mesmo. Só um instante. Pronto, gente. O script. Lembrete. A ação trabalhista ocorre quando o colaborador se sente prejudicado em relação a algum ponto das regras trabalhistas que a empresa deveria cumprir. Se o profissional acredita que os seus direitos foram desrespeitados, ele aciona a Justiça do Trabalho e move uma ação trabalhista contra a empresa. Analisaremos agora todos os documentos necessários para a realização da ação. Solicitaremos a documentação necessária para o prosseguimento da ação, extraindo apenas algo que favorece o cliente nos moldes da legislação. O cliente só se preocupa em entregar a documentação, participar da audiência e perícia se tiver e disponibilizar as informações necessárias à análise e elaboração da ação e desenvolvimento da ação. Pode baixar, Léa. Pronto, gente. O que a gente costuma colocar, né? Aqui a mensagem inicial. Olá, vou utilizar qual o nome de vocês aqui? A Gabriele. Olá, sou Gabriele, do escritório de advocacia. Aí você vai dizer o nome do advogado que você está trabalhando. Vemos que você entrou em contato pelo nosso site. Geralmente os clientes chegam através de anúncios, né? Pelas redes sociais ou então pelo site do advogado. E aí a gente coloca aqui. Você poderia me informar o seu nome? Vamos começar o seu atendimento? Me conte um pouco sobre o seu caso por áudio ou por mensagem de texto, por gentileza. Essa é um dos modelos de mensagem inicial, mas a gente pode adaptar de acordo aí com o escritório que vocês estiverem trabalhando. O cliente vai se apresentar, falar o caso dele, e aí você já começa a fazer as perguntas. Para entender melhor a sua situação, preciso fazer algumas perguntas. Pode baixar, Lê. E quais são as perguntas para o reconhecimento de vínculo, né? Quando, por exemplo, a dona Maria falou, trabalhei 3 anos sem carteira assinada. Quais são os principais requisitos? Ter trabalhado sem a carteira assinada, óbvio. Para se configurar como vínculo empregatício, é necessário trabalhar no mínimo 3 dias com constância. Ter provas para entrar com a ação. Quais são as perguntas? Você desempenhava qual função nessa empresa? Qual era a sua função? Você desempenhava alguma outra função além do que foi contratado? Porque às vezes o cliente sofre desvio ou acúmulo de função.
é contratado para uma coisa, acaba fazendo outra, que era para receber mais nessa outra função, ou faz além do que foi contratado, além do que é devido. Baixa, Leandro, por favor. Observação. Se o cliente realizar outra função, pergunta qual a função, pois pode se caracterizar desvio de função. Você trabalhou quanto tempo nessa empresa? E em que ano? Qual a data de entrada e de saída? A gente costuma perguntar para ter as informações. Por exemplo, se o cliente já, como eu tinha mencionado, né? Assegura que o trabalhador tem até 2 anos a contar da data que saiu do emprego, para entrar com a ação trabalhista, correndo atrás dos seus direitos. Passado esse prazo, não é mais possível. Às vezes, o caso do cliente é muito bom, mas ele saiu em 2023. Ou seja, o tempo para entrar com a ação já se extinguiu, não tem mais como a gente ajudar. Qual o nome da empresa em que você trabalhou? Você recebeu algum valor como verba rescisória? É importante perguntar também, porque às vezes o lead fez um acordo, assinou, e aí não é mais interessante entrar com a ação também, porque ele já recebeu o valor do acordo, né? Você pediu demissão ou foi demitido? Se foi demitido, assinou ou fez alguma carta de demissão? Assinou algum documento de rescisão, fim de contrato? Assinou algum documento quando saiu da empresa? Se sim, você tem a cópia desse documento? A gente costuma pedir para ver se o que o lead assinou, o que tinha nesse documento, né? Assinou algum contrato de experiência, no caso de pessoas que trabalharam apenas 3 meses. Qual era o valor do seu salário? Quanto você recebia por mês nessa empresa? A gente, às vezes, faz até o cálculo trabalhista para saber quanto é que ele deve receber, quanto é que ele pode receber se ele entrar com a ação trabalhista, ou mesmo para o lead saber quanto é que ele deveria receber se estivesse com a carteira assinada, tá? Qual era o seu horário de trabalho? Você trabalhava quantos dias por semana? O senhor folgava algum dia na semana? Como eu disse, gente, são algumas perguntas para a gente saber se o lead é qualificado, se dá para entrar com a ação, mas a gente vai criando uma comunicação para que o lead vá saltando. Geralmente eles já costumam falar: ó, eu trabalhava na padaria de segunda a sexta o dia todo. Aí a gente só faz a complementação das perguntas. Você tinha horário de intervalo? Você tinha algum dia de folga? Complemento, desculpa. Você recebia vale transporte ou vale alimentação? Você tem férias vencidas? Acontece, infelizmente, do cliente nunca ter tirado as férias. E com relação ao 13º, você recebeu? Às vezes também acontece do cliente trabalhar sem carteira assinada, mas o patrão faz um acordo com ele e paga por fora o 13º. Por isso que é importante perguntar. Você esperava alguma pessoa fazer alguma função que necessitava de EPI? Geralmente essa pergunta não é necessária, porque quando o lead fala, né, por exemplo, trabalhava em obra, aí escalava assim, ele já fala que trabalhava sem uso de nenhum cinto, enfim, vai de acordo com cada atendimento. Mas se você vê que era uma atividade perigosa, que necessitava de EPI, você pergunta, tá? Caso você faltasse o trabalho, era descontado o valor do seu salário? Você recebia ordem de algum chefe? Sim, sim, qual não? Depois de responder todas essas perguntas, vocês vão falar: Senhora Maria, obrigada pelas informações. Aí vocês vão filtrar para saber se é qualificado ou não. Nós podemos ajudar a senhora a entrar com a ação trabalhista para garantir todos os seus direitos. No caso da senhora Maria, ela é qualificada. Para isso, precisamos ter as provas de que você realmente trabalhou. Aí, como vocês vão perguntar, né? A senhora tem fotos no local de trabalho? A senhora tem comprovação de quando trabalhava nesse local? Aí dá as opções. Pode ser fotos ou vídeos no local de trabalho, conversas no WhatsApp, que são os prints, as testemunhas, comprovantes de pagamento, que é o Pix que a gente recebe bastante. Pode baixar, Leandro. Aí aqui das opções, e-mail, registro de ponto. Você possui alguma dessas provas? Sim, possuo comprovantes de transações Pix e fotos no local de trabalho. Ótimo, pode baixar.
Perfeito. Você poderia nos enviar essas provas para que possamos analisar? Aí o cliente vai enviar as provas, porque às vezes acontece do cliente dizer assim, tenho fotos, mas é só foto do local de trabalho. É interessante que ele tenha as fotos ou vídeos trabalhando, tá bem? Atendente, pelo que analisei do seu caso, podemos lhe ajudar a garantir seus direitos através de uma ação trabalhista. Você teria interesse em entrar com a ação? Você possui interesse em fechar o contrato conosco? Observação. Após isso, você pode falar. Aqui no escritório não cobramos nenhum valor para dar entrada no seu processo. Cobramos somente 30% dos valores recebidos, em caso de êxito. Caso a ação não seja ganha, você não paga absolutamente nada. O que costumava dizer, já para eles entenderem de cara? Você só vai pagar se você ganhar, 30%. Se você não ganhar, você não nos deve nada. O cliente vai falar assim, tem um interesse, perfeito. Vou enviar a documentação necessária para que precisamos fechar o contrato. Ou seja, gente, sobre o atendimento. Primeiro, a gente faz as perguntas para saber a qualificação do lead, saber se dá para entrar com a ação. Geralmente, os advogados pegam casos a partir de 3 meses que a pessoa trabalhou sem carteira assinada. A gente vê outras coisas que podemos pedir, né, na ação trabalhista. Se ele recebia horas extras, se não, já dá para pedir. Enfim, a gente vai investigando e vendo a qualificação do lead. Se ele aceitou, você falou dos honorários, ele tem interesse em entrar com a ação, a gente já vai fazer a solicitação dos documentos necessários. Baixa aí, Leara, por favor. RG, CPF, comprovante de residência, Estado Civil, telefone e e-mail não é tão necessário, mas é importante mesmo RG, CPF, comprovante de residência. Solicitar demais documentos necessários que não foram enviados no início do atendimento. Após isso, produzir a procuração e contrato de honorários a serem assinados pelo cliente e encaminhado ao advogado. Basicamente isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o atendimento em si? Vocês vão pegando mais experiência quando verem os atendimentos mesmo, quando vocês conseguirem acompanhar os gatilhos, né? O que a gente pode falar para o cliente fechar o contrato, porque sempre vocês vão se deparar com objeções. Aqui que a gente costuma falar. No atendimento trabalhista, é importante usar gatilhos de vendas que ajudem a esclarecer dúvidas do cliente e gerem confiança para que ele feche o contrato. Alguns gatilhos eficazes. Gatilho de urgência, prazo prescricional, que eu já mencionei. Enfatize a questão do prazo de prescrição para entrar com a ação. O trabalhador tem 2 anos após o término do contrato para a adesão da ação e pode reivindicar direitos referentes aos últimos 5 anos. Lead trabalhou 10 anos, ele pode receber até 5 anos trabalhados. A urgência de não perder esse prazo pode incentivar a uma tomada de decisão rápida. O segundo, gatilho da escassez, os acordos. Mencione que muitas empresas, antes de entrar com o processo judicial, podem estar dispostas a realizar acordos específicos. Esse tipo de informação cria uma sensação de que, ao agir rapidamente, o cliente pode ter mais chance de obter uma proposta de acordo. Baixa, Leandro, por favor. Gatilho de autoridade, experiência e sucesso. Demonstrar autoridade como advogado trabalhista, citando a experiência, vitórias em casos semelhantes ou destacando seu conhecimento profundo sobre o tema. Transmite confiança ao cliente. Gatilho da prova social, depoimentos e casos de sucesso. Compartilhar depoimentos de clientes satisfeitos ou mencionar casos de sucesso sem violar a confidencialidade pode fortalecer a confiança do cliente ao fechar o contrato. Ou seja, basicamente o que eu já tinha mencionado, né? Trabalhei no caso semelhante ao seu e o caso teve um resultado positivo, a nosso cliente conseguiu ganhar. Mas é importante, gente, que vocês não afirmem que o cliente vai ganhar, tá? O advogado não pode fazer isso, dar a certeza de que o cliente vai ganhar aquela causa. Por isso que a gente sempre menciona casos semelhantes, ou então fala sobre a experiência do advogado. Gatilho da segurança. Custo, benefício e honorários. Explique de maneira transparente como funcionam os honorários advocatícios. Destaque que o cliente só pagará o valor em caso de sucesso, honorários de sucesso, eliminando o recebimento de alto
altos custos antecipadamente, ou seja, só paga quando ganhar. Baixa, Leandro. Gatilho de antecipação. Faça o cliente visualizar os benefícios futuros que ele pode ter ao entrar com a ação e ter seus direitos reconhecidos, como a indenização ou recuperação de verbas rescisórias. Gatilho da justiça. Muitas vezes os trabalhadores se sentem injustiçados, mas ficam com receio de entrar com a ação. Usar o gatilho de justiça, reforçando que é um direito do cliente lutar pelo que é devido. Ajuda a gerar empoderamento. Às vezes o cliente falava assim para mim: ah, mas eu gostava de trabalhar em X lugar, não acho justo fazer isso, entrar com a ação. Aí eu falava, né? É importante que você receba todos os seus direitos pelo tempo trabalhado. Gatilho da recompensa, valor real do processo. Quando o cliente percebe o valor total que pode obter em uma ação trabalhista, isso pode motivá-lo a agir. Fazer uma estimativa dos valores que ele pode recuperar é um forte incentivo, ou seja, fazer um cálculozinho de quanto ele pode receber se ele entrar com a ação trabalhista. Aí a gente costuma fazer o cálculo e informa. Ó, senhor Francisco, em média, você pode receber uns 10 mil reais se entrar com a ação trabalhista, tá? Aí eles já mudam de ideia. Gatilho da confiança, transparência e parceria. Demonstrar que você está ao lado do cliente com segurança, com transparência e compromisso em orientá-lo no melhor caminho, criando um vínculo de confiança essencial para o fechamento do contrato. Gatilho da solução de problema. Facilidade e apoio jurídico completo. Deixe claro que você cuidará de todos os detalhes, desde a análise de documentos até a representação no tribunal, oferecendo uma solução prática que tire o peso da preocupação do cliente. Exemplo, você não precisa se preocupar com os trâmites legais. Vamos cuidar de toda a parte burocrática para que você possa se concentrar em resolver o que realmente importa. Pode baixar, Leandro. Lembre-se, sem justa causa. O saldo do salário até o dia do mês em que trabalhou, férias vencidas, se houver férias proporcionais do período, ambas acrescidas de 1/3 de seus valores. As horas extras, se houver, com acréscimo de 50% para as horas trabalhadas em dias úteis e de 100% para as realizadas aos domingos e feriados. Além disso, há acréscimo de 20% para as horas extras trabalhadas entre 10 da noite e 5 da manhã, o chamado adicional noturno. Terceiro, o salário proporcional ao período trabalhado, o saque do FGTS relativo àquele contrato de trabalho, multa de 40% do saque do FGTS, seguro-desemprego. A empresa deve fornecer as guias para que o trabalhador possa solicitar o benefício. Aviso prévio indenizado ou trabalhado. Pode baixar, né? Pediu para sair ou foi demitido com justa causa. O que ele recebe? O salário até o dia e mês em que trabalhou, ou seja, vai receber proporcional aos dias trabalhados, as férias vencidas, se tiver, e as férias proporcionais, ambas acrescidas de 1/3 de seus valores, e o 13º proporcional. Já tem menos direitos, né? Quando ele pede demissão ou é demitido sem justa causa, com justa causa. Observações. Repassar as informações para o cliente de forma clara e fácil. Procurar mandar áudios para os clientes gera mais confiança, porque eles têm ciência de que tem uma pessoa ali conversando com eles, porque às vezes acontece de estar conversando com um robô, algum bot, enfim, é bem comum pelo meio virtual. Se colocar no lugar do cliente, mostrar que entende a dor do cliente e que está lá para ajudá-lo. Exemplo, entendo, senhor, realmente é uma situação bem complicada. Pode baixar. Acidente de trabalho. Não chegam muitos leads, mas acontece. Aí, quais são as perguntas que vocês devem fazer, né? A apresentação, seu nome, de onde você está falando, qual é o escritório que você está trabalhando. Aí você coloca especializado em direito trabalhista. Estou aqui para entender melhor a sua situação e ajudar no que for necessário. Gostaria de saber como posso auxiliá-lo. O cliente vai relatar que sofreu um acidente de trabalho e está buscando orientação sobre o que ele pode fazer. Aqui você já tem um exemplo de
Como você pode mostrar empatia? Lamento muito saber que você passou por essa situação. Aí, uma coisa também que gera já uma certa confiança é mencionar o nome do cliente. Por exemplo, lamento muito que você passou por essa situação, Sr. Francisco. Acidentes de trabalho podem ser complicados tanto no aspecto pessoal quanto no jurídico. Mas não se preocupe que eu estou aqui para ajudar você a entender seus direitos para o que pode ser feito. Você poderia me dar mais detalhes sobre o acidente? Isso nos ajudará a entender melhor o seu caso. A gente vai relatar o ocorrido. O acidente aconteceu enquanto eu operava uma máquina e acabei me machucando. Exemplo, né? Entendo. Muito obrigado por compartilhar essa informação. Agora, para que possamos te orientar da melhor maneira possível, eu gostaria de fazer algumas perguntas básicas. Quais são as perguntas? Você já recebeu atendimento médico legal após o acidente? A empresa foi notificada do acidente imediatamente após o ocorrido? A empresa emitiu CAT. CAT é um documento quando o lead sofre acidente de trabalho, comunicação de acidente de trabalho. Esses passos são fundamentais para garantir que seu acidente seja reconhecido formalmente e para que você possa acessar alguns benefícios importantes. Pode passar, Léa, por favor. Sim, fui ao médico e a empresa foi notificada, mas não sei se a CAT foi emitida. O que você vai falar? Certo, compreendo. A CAT é um documento essencial porque formaliza o acidente como de trabalho. E é um direito seu que a empresa emite esse documento. Que a empresa emite esse documento. Se ele não fizer, você pode recorrer a outras entidades, como um médico que lhe atendeu, sindicato, ou até nós podemos lhe auxiliar a fazer isso diretamente. Ou seja, acontece, às vezes, de algumas empresas não fazerem esse documento. Aí ele pode recorrer às outras opções. Mas é importante que tenha a CAT. Com a CAT em mãos, você terá acesso a benefícios como auxílio doença acidentário, que é concedido pelo INSS, caso precise se afastar do trabalho por mais de 15 dias. Além disso, existe a garantia de estabilidade no emprego por um período de 12 meses após o retorno do trabalho. Você já foi afastado por algum período devido ao acidente? Passou de 15 dias, recebe pelo INSS, mas ele tem a estabilidade de 1 ano se ele sofreu um acidente de trabalho, tá? Não pode ser demitido durante 1 ano porque sofreu um acidente no trabalho. Agora, outro ponto muito importante, desculpa, pulei uma parte. Entendido, nesse caso é importante verificar se você já está recebendo auxílio doença acidentário. O valor do benefício é calculado com base na sua remuneração. E é seu direito recebê-lo durante o afastamento. Agora, outro ponto muito importante é entender as circunstâncias do acidente. Vou te fazer algumas perguntas para que possamos verificar se há indícios de falhas na segurança do trabalho. A empresa forneceu todos os equipamentos de proteção individual, que é o EPI, que eu mencionei anteriormente, necessários para a sua função? Você recebeu algum treinamento adequado para operar as máquinas ou executar atividades que levaram ao acidente? Havia alguma irregularidade no ambiente de trabalho que poderia ter contribuído para o acidente? Basta, por favor. Esses detalhes são importantes porque, caso tenha havido alguma negligência por parte da empresa, que sempre acontece, infelizmente, você pode ter direito a uma indenização por danos morais, materiais e até estéticos, dependendo da gravidade das lesões e do impacto na sua vida pessoal e profissional. O cliente responde mais detalhadamente às condições de trabalho, por exemplo, não recebi o EPI e não tive treinamento adequado. Essas informações são fundamentais. Se identificarmos falhas na segurança ou nas condições de trabalho, você pode não apenas buscar os seus direitos ao auxílio, mas também pleitar uma indenização, ou seja, pela via administrativa ou judicial. O objetivo é garantir que a empresa seja responsabilizada pelas condições que levaram ao acidente e que você seja recompensado de forma justa. Pode baixar, Leia. Agora vou explicar brevemente como podemos te ajudar com isso. Vamos fazer a análise do caso, podemos realizar uma análise detalhada de toda a documentação que você tiver, como os atestados médicos, comunicações com a empresa e provas do ambiente de trabalho. Ação judicial ou negociação. Dependendo da situação, podemos entrar com uma ação trabalhista para pleitar indenizações ou buscar uma negociação
com a empresa, sempre visando garantir os seus direitos. Acompanhamento completo, caso precise de auxílio para formalizar o afastamento junto ao INSS ou resolver questões com a empresa. Estamos aqui para acompanhar cada etapa do seu processo. No acidente de trabalho, gente, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, analisar o caso, ver se a empresa agiu corretamente, que infelizmente acontece de ter alguma coisa faltando, e aí solicitar o auxílio ao INSS. Pronto. Gostaria de agendar uma reunião, a gente oferece, né? O que você vai dizer? Perfeito, vamos marcar uma reunião com um dos nossos advogados especializados em acidente de trabalho. Nós podemos realizar essa consulta de forma presencial ou virtual, conforme sua conveniência. Para essa reunião, é importante que você traga todos os documentos que tenham como os atestados médicos, a CAT, relatórios médicos, qualquer comunicação ou e-mail com a empresa, que vai servir como comprovação, fotos ou vídeos, se houver, do ambiente de trabalho. Principais dúvidas: o que é considerado acidente de trabalho? É o que ocorre no exercício das atividades profissionais e provoca lesão corporal, perturbação funcional ou doença, resultado em morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, seja de forma permanente ou temporária. Isso inclui também doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho e acidentes ocorridos durante o trajeto entre casa e trabalho. O que é a CAT? É o documento oficial que deve ser emitido para registro de acidente de trabalho ou doença ocupacional. O empregador tem a obrigação de emitir a CAT até o primeiro dia útil após o acidente, ou imediatamente em caso de morte. Se o empregador não fizer, o próprio trabalhador, o sindicato ou médico pode fazer. Pode baixar, Leia. E quais são os direitos que o trabalhador tem após o acidente de trabalho? Entre os direitos assegurados estão a estabilidade no emprego, como eu mencionei, auxílio doença acidentário, a aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, indenização por danos morais, materiais e estéticos. O que fazer se o empregador não emitir uma CAT? Caso o empregador se recuse a emitir o documento, o trabalhador poderá emitir por conta própria, com a ajuda do sindicato ou de um médico. A CAT é essencial para a concessão do benefício previdenciário e eventual ação judicial. Ou seja, é muito importante que a pessoa que sofreu o acidente de trabalho tenha esse documento. O acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho? Vez ou outra chega um lead com essa pergunta. Sim, até a reforma trabalhista de 2017, o acidente de trajetória entre a casa e o trabalho, ou vice-versa, era equiparado a um acidente de trabalho. No entanto, a reforma deixou de considerá-lo para efeitos previdenciários, mas ainda é possível obter a estabilidade e direito à dependência, dependendo do caso. A empresa pode ser responsabilizada pelo acidente? Sim, uma empresa pode ser responsabilizada por culpa comprovada, seja por negligência, imprudência ou imperícia. A falta de medidas de segurança, a ausência de EPIs ou treinamentos, por exemplo, são fatores que geram a responsabilidade do empregador. O que é nexo causal no acidente do trabalho? O nexo causal é a relação entre o acidente ou doença e o trabalho executado. É preciso comprovar que uma lesão ou doença foi causada pelas atividades laborais ou pelas condições do ambiente de trabalho para garantir direito aos benefícios e danos. Ou seja, você vai ter que comprovar que aquele acidente ou doença que você sofreu foi realmente por conta do trabalho que você estava exercendo. Qual o prazo para entrar com a ação por acidente de trabalho? O prazo para entrar com a ação por acidente de trabalho é de 5 anos, a contar da consolidação de danos causados pelo acidente. Caso o trabalhador seja demitido, o prazo é de 2 anos. O trabalhador tem direito à estabilidade após o acidente de trabalho? Sim. O trabalhador que se afasta por mais de 15 dias e recebe auxílio doença acidentário tem garantia de estabilidade por 12 meses, como eu já mencionei. Quais são as indenizações possíveis em uma ação de acidente de trabalho? Danos morais, materiais, estéticos, pensão vitalícias, documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de contribuição para INSS e qualquer documentação adicional que possa ajudar na análise do caso. Acho que finalizou, né, Leana?
Bom, gente, agora eu vou apresentar rapidamente uma questão para vocês, que é com o caso, que a gente até trabalhou aqui no método jurídico, e aí eu vou mencionar o que, que pode ser feito por esse cliente, né? Qual a qualificação dele. Deu para entender? Foi muita coisa, né? Direito do trabalho é muita coisa, mas acidente do trabalho não aparece em muitos casos. A gente trabalha realmente mais com reconhecimento de vínculo e rescisão indireta, que eu acho mais tranquilo de se trabalhar. A Leara vai colocar a questão para a gente. Coloca na questão, Leara, por favor. Gente, eu vou ler a questão, e aí, se vocês se sentirem à vontade para responder, tá? Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas, e aí, quem quiser responder, levanta a mão. Luan foi contratado para exercer a função de zelador sem o devido registro em carteira de trabalho, com carga horária de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, e 1 hora de intervalo para o almoço. No entanto, além de suas funções originais, seu empregador frequentemente lhe atribuía tarefas adicionais que não estavam previstas em seu contrato. Entre essas atividades, Luan tinha que realizar a limpeza dos banheiros, o que envolvia o manuseio de lixo sem o uso de EPI, atuar como segurança do prédio, o que levou a se deparar com situações desagradáveis, como ofensas de um morador de rua, e ainda assumir a função de porteiro. Luan já trabalhava há 6 meses na empresa, sem receber os direitos trabalhistas correspondentes. Leara, coloca nas questões. Leara. Obrigada. Primeiro, quais os direitos trabalhistas de Luan que foram violados? 2. Ele pode exigir o registro em carteira retroativamente aos 6 meses trabalhados? 3. Luan tem direito à indenização por desvio de função, falta de EPI e exposição a situações de risco? 4. Como ele pode reclamar os direitos não pagos, como FGTS, 13º e férias? 5. O que Luan pode fazer em relação às situações de assédio moral que enfrentou ao atuar como segurança? Vocês querem responder alguma? Tá bem fácil. Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, quais os direitos trabalhistas de Luan que foram violados? A falta de registro, né? Trabalhava sem carteira assinada, o acúmulo de funções que ele exercia de zelador, porteiro, segurança e ainda fazia limpeza sem o EPI. Roslano levantou a mão, pode falar. Eu só ia mencionar, né, que tem as condições insalubres, né, Sim. devido à falta do IPI, o assédio moral que ele sofreu, Uhum. o ausência das verbas trabalhistas, né? Isso, Eu exatamente. ia responder só que o Google aqui, entre outros. Não ouvi. Você pode repetir? Entre outros, né, também a questão da carteira, a questão o assédio moral que ele sofreu, entre outros direitos que foram violados. Exatamente.
Ou seja, a falta do registro, né? Trabalhava sem carteira assinada, o acúmulo de funções, que ele era zelador, porteiro, segurança e ainda fazia limpeza de banheiros sem qualquer EPI. Desvio de função sem o adicional ou reconhecimento formal, falta de fornecimento dos EPIs obrigatórios, exposição ao risco físico e psicológico, físico porque ele trabalhava com lixo e psicológico porque ele ainda teve que lidar com a situação. Ausência de pagamento dos direitos básicos, FGTS, 13º, enfim. O que ele poderia receber? Salário, pelas funções que ele exercia, 13º proporcional, férias, mais um terço, o FGTS, o descanso semanal remunerado. Segunda pergunta. Ele pode exigir o registro em carteira retroativamente aos 6 meses trabalhados? Sim, né? Luan tem pleno direito de exigir o registro retroativo na carteira. Como eu tinha mencionado, até 5 anos se ele tivesse trabalhado 7 anos, ele poderia pedir os 5 anos trabalhados. Nesse caso, ele só trabalhou 6 meses. Ou seja, ele pode receber por todo esse tempo que ele atuou aí em mais de uma função. A empresa é obrigada a fazer. Se não fizer voluntariamente, a justiça pode determinar a anotação. Ou seja, anotar na carteira dele as funções que ele exercia. Tem direito à indenização? Sim, ele pode pedir a indenização por desvio e acúmulo de função, caso comprovado que exerceu além do que foi contratado sem a devida remuneração. Aquela questão que a gente precisa ter as provas para apresentar em audiência, ou enfim, apresentar para entrar com a ação. Adicional de insalubridade ou periculosidade, por realizar limpeza no banheiro de lixo, com lixo contaminado, sem a devida proteção necessária, o EPI. Indenização por danos morais, pela exposição ao risco, falta de condições de trabalho e situação de humilhação e assédio moral, como as ofensas enquanto atuava como segurança. Além dele sofrer trabalhar, ele ainda teve que ouvir aí de um morador de rua. 4. Como ele pode reclamar os direitos não pagos, como o FGTS e o 13º? O que ele pode fazer? Tentar uma negociação extrajudicial, que a gente não recomenda, porque eles acabam fazendo um acordo, recebendo menos do que eles merecem, né? Entrar com uma reclamação trabalhista. Aí, o que ele vai solicitar? Reconhecimento de vínculo, o pagamento do FGTS pelos 6 meses, mais a multa de 40%, 13º, as férias, salários não pagos pelas outras funções e as verbas rescisórias, caso tenha sido dispensado. Importante mencionar. Ele pode pedir até 5 anos retroativo, mas nesse caso ele trabalhou somente os 6 meses, como eu já disse. O que Luan pode fazer em relação às situações de assédio moral que enfrentou ao trabalhar como segurança? Ele deve relatar detalhadamente os episódios em que ocorreu, juntar as provas e pode pedir a indenização por danos morais. Basicamente isso. É um caso altamente qualificado, dá para fazer um pedido aí de algumas coisas que eu mencionei anteriormente, e 90% de chance de ganhar essa causa, se ele tiver as comprovações necessárias, tá? Gente, foi isso, passei um pouquinho do que era, né? Passei um pouquinho do horário, para até 11h05, mas basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Sei que são muitas informações, mas é bem tranquilo. Quando vocês tiverem mesmo em atendimento ou puderem observar, vocês vão ver que a gente faz esse tipo de pergunta, essas perguntas para ver a qualificação, mas é basicamente isso. Diga, Ruslana. Ai, foi sem querer, eu estava tentando apertar aqui. Foi sem querer. Sem Desculpe. problemas, então, sem problemas. Vocês têm alguma dúvida? Não? Excelente, meninas. Espero vocês. Quem tiver aí um pouquinho de afinidade com o direito do trabalho, espero vocês no meu squad, mas a gente vai sempre se encontrar nos squads gerais, que a gente fala com todas, né? Mas é basicamente